Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa parte 2 da aula de Biofísica Cardiovascular. Na aula passada a gente viu toda a parte estrutural do coração e do nosso sistema cardiovascular, como se dava a pequena e a grande circulação, né? E como que o coração funcionava na sua função de bomba para fazer a circulação se manter constante e contínua, ok? Fazendo troca gasosa, levando até os capilares, fazendo trocas de gases, fazendo nutrição celular, né? E vimos que também todos esses processos eles dependem do potencial de ação, né? Potencial de membrana, potencial de repouso, que isso funcione normalmente. E é justamente essa questão do funcionamento do potencial de membrana, potencial de repouso, que dá origem a essa nossa parte de hoje, ao início dessa nossa parte de hoje, que é do eletrocardiograma. O eletrocardiograma, pessoal, é um registro dos sinais elétricos emitidos pelo coração durante a sua atividade. Tá? Então, durante a atividade do coração, sinais elétricos de cada etapa são emitidos. E esses sinais elétricos de cada etapa, eles podem ser aferidos, é o que dá origem ao método eletrocardiograma. Né? Então ele te dá um mapa da função elétrica do coração. E isso é deveras importante, porque o nosso coração ele depende de toda essa sinalização elétrica para que ele funcione normalmente. Então eu preciso que o nó sino atrial funcione normalmente, que leve essa informação pelo feixe de His, né, e depois distribua para os dois ventrículos de forma que eles bombeiem o sangue para fazer a pequena circulação e fazer a grande circulação, ok? Então, o eletrocardiograma, pessoal, ele reflete a atividade do coração, ele fornece informações sobre os impulsos que coincidem com cada fase da estimulação cardíaca. Então, os impulsos elétricos de cada fase da circulação sanguínea, a fase da circulação do sangue venoso, que vai lá na pequena circulação no pulmão, ser oxigenado, voltando ao ventrículo, ao átrio lateral e indo ao ventrículo e distribuindo para todo o corpo, né, de forma a abastecer de oxigênio e nutrientes todas as células que a gente tem, todas as células que a gente precisa fazer essa manutenção, tá? É importante considerar, pessoal, que essas fases de impulsos elétricos, elas coincidem com fases mecânicas do batimento cardíaco. E justamente por isso o eletrocardiograma ele é um meio diagnóstico de várias doenças que estão relacionadas ao não funcionamento correto desses impulsos e ao não funcionamento correto da mecânica cardíaca, do não funcionamento da mecânica cardíaca. Porque os impulsos eles podem estar todos ok. Agora, se uma ou mais partes do meu coração não funciona a musculatura ali para fazer o batimento, a contração ou relaxamento, eu tenho uma parte elétrica funcional, porém uma parte mecânica que não corresponde. Então eu tenho que ter a correspondência entre elas, entre a parte elétrica e a parte mecânica, para que o sangue ele consiga circular de maneira constante dentro de uma pressão arterial também aceitável, né, sem excesso e sem pressão arterial abaixo do normal, fazendo com que tudo funcione plenamente, né? Lembrando que esse é nosso sistema cardiovascular, é um sistema muito importante, porque ele nutre todos os órgãos do corpo, né? Desde os órgãos mais distantes, que são, por exemplo, a pele, né? O cérebro, que é um órgão difícil de se atingir através da corrente sanguínea, tá? A gente já viu por alguns medicamentos, até os órgãos mais periféricos, mais próximos do próprio coração, como os pulmões. Inclusive, vamos ver hoje que existem problemas quando essa circulação ela não é constante, como eu falei, né, como eu tenho falado agora, quando ela não é constante e contínua, que é um problema mais pulmonar, onde eu tenho mais entrada de sangue no pulmão para fazer a troca gasosa do que sangue saindo do pulmão. Vamos ver que isso gera um problema e que uma pequena variação só nessa quantidade que entra em relação à quantidade que sai pode e vai gerar muito rapidamente o óbito do paciente se não for controlado. Tudo bem? Então, pessoal, o coração
durante a sua atividade, ele age como um gerador de corrente elétrica. Então ele gera a própria corrente elétrica. A gente já viu isso na aula anterior, né? E essas correntes elétricas, elas se espalham nesse sistema condutor que é a musculatura cardíaca, tá? Estimulando essa musculatura cardíaca a fazer a sua parte mecânica, que é a contração e o relaxamento, né? Então, gerando potenciais elétricos cuja evolução no tempo ela pode ser prevista. Então, todos os corações dos seres humanos, eles batem da mesma maneira. O que vai alterar em relação à idade, em relação à situação, digamos, de condicionamento físico, é a frequência cardíaca. Porém, a pressão arterial, ela tende a se manter constante, né? Agora, a frequência cardíaca de um bebê, ela é muito maior do que de um adulto. A frequência cardíaca de um esportista de alto desempenho, né, de alto rendimento, ela é muito maior do que uma pessoa comum sedentária, né? Porém, o eletrocardiograma deles tem que ser igual, porque o coração, a física, a biofísica, né, a parte elétrica, a mecânica do coração tem que funcionar plenamente e da mesma maneira, ok? Olha aqui então, pessoal. A base do eletrocardiograma nada mais é do que o potencial de ação e potencial de repouso que vão demandar a contração e o relaxamento cardíaco, né? Então aqui eu tenho o meu coração, um modelo esquemático dele, né? Vejam que ele tem uma base aqui em cima que, muito embora esteja no topo superior, a gente chama de base, tá? E o ápice dele é a parte mais inferior, que é onde tem a pontinha. Tá? Lembrando que normalmente essa ponta aqui, o ápice dele, ela está mais voltada para o lado esquerdo do meu corpo, tá? Para o lado esquerdo, então para minha perna esquerda. Então o meu coração, ele não fica reto no meu peito, ele fica deslocado para o lado esquerdo, e o ápice, que é a parte de baixo do coração, ela fica também deslocada para o lado esquerdo. Isso é muito importante quando eu vou fazer o registro dos eventos elétricos dele, do eletrocardiograma, e também quando eu vou estimular externamente o meu coração, haja vista que eu coloco 2 eletrodos, né? Quando eu vou fazer a reanimação, para fazer com que a corrente ela saia do eletrodo superior e vá até o eletrodo inferior. Para isso eu preciso posicionar ela mais ou menos nessa angulação que o coração tem no meu peito, para fazer com que a carga elétrica ela passe por todos os feixes, o feixes de His, né, toda a distribuição elétrica do coração, reanimando ele, porque o objetivo não é fazer ele voltar, mas reanimar, fazer com que a parte elétrica dele volte a funcionar plenamente e depois dessa estimulação externa, ele volte a bater normalmente. Tudo bem? Então essa é a disposição do coração. Então vejam que aqui ele está no repouso, né, onde eu tenho cargas elétricas fora da membrana predominantemente positivas, né? Existe daí o potencial de ação aqui em cima, a origem do potencial de ação, então na base do coração, então aqui a gente vai estar no átrio, né? Ela começa a ter aquelas trocas de carga, né? Então eu começo a ter mais cargas negativas para o lado de fora, e ele vai gerando no sentido da base do coração, que é a parte de cima, até o ápice do coração, que é a parte de baixo, essa contração. Porque primeiro contrai átrio, depois contrai ventrículo, depois contrai átrio, depois contrai ventrículo, sempre nessa disposição, né? O feixe de His traz a informação para os ventrículos se contraem, tá? Enquanto os átrios já estão começando a sua repolarização, né? Daí depois da contração dos ventrículos, os ventrículos começam a se repolarizar, né? A gente diz que esse eixo aqui, ó, é o eixo elétrico, né? É uma resultante, tá? Pode ver que ela corta o coração desde a base aqui em cima até o ápice dele, que é a parte pontuda embaixo, ok? E a gente diz que disso a gente tem a derivação, que é o triângulo de Raytonvey, tá? Que é a partir dele que a gente utiliza
a disposição dos eletrodos do eletrocardiograma e também, como eu falei, na reanimação do coração a partir da estimulação elétrica dele. Por isso que eu tenho que sempre colocar nessa disposição de forma que a carga, eu não faça nenhuma aferição, no caso do eletrocardiograma, de outras cargas elétricas do meu corpo que não o coração, tá? E também na parte da reanimação, que faça com que a reanimação, a carga elétrica colocada lá dentro, o estímulo elétrico colocado lá dentro, passando pelo polo negativo, polo positivo até o polo negativo, ela transpasse o coração e somente o coração, tá? Não estimule outros órgãos, ok? Então, os eletrodos, pessoal, aqui ó, são vários pontos onde eu posso colocar eletrodos no meu peito, né? Para fazer o eletrocardiograma. E quem já fez o eletrocardiograma vê também que são colocados eletrodos lá na perna esquerda, lá no calcanhar esquerdo, né? De forma que a corrente elétrica que está sendo aferida, ela consiga ser mensurada na mesma disposição do coração. Tudo bem? E o meu eletrocardiograma, ele forma isso aqui, pessoal. Antigamente ele era colocado nesses mapinhas aqui, quadriculados, porque eu conseguia verificar o tempo, né? Então aqui, ó, 25 milímetros desses, ou 25 quadradinhos, seriam a praticamente 1 segundo, tá? Mas o que interessa para nós aqui são as ondas, a PQRST, né? A onda PQRST, elas demandam desde o coração está em repouso, né? Ele está repolarizado, começa a despolarização dele, ocorre o batimento cardíaco, repolariza novamente, ele volta ao estado esperando um novo batimento. Tudo bem? Então aqui está o eletrocardiograma, a gente pode ver, ó, que na onda P até a onda Q eu tenho uma contração atrial, né? A contração dos átrios, e da onda R até a metade da onda T, eu tenho a contração ventricular, tá? E após isso, já o final da repolarização, tá ok? E isso ocorre em sequência, pessoal. Em sequência, é importante que essas sequências, elas sejam não só mantidas, mas que elas sejam também preservadas em relação ao tempo, né? Na onda P eu tenho a despolarização atrial, eu começo a despolarização, a fase do tudo ou nada. Então ele começa a despolarizar, ele percebe que é tudo ou nada, então ele dispara. No complexo, que é o Q, R e S, que é a contração aqui ventricular, eu tenho a despolarização ventricular com a consequente contração. Na despolarização eu tenho a contração. Despolarização atrial, tenho a contração atrial. Despolarização ventricular, tenho a contração ventricular. E depois começa a onda aqui, ó, de repolarização. ST, eu tenho a repolarização ventricular. Lembrando que a repolarização atrial, ela já inicia no momento que ocorre a despolarização ventricular. Tudo bem? Então ocorre a despolarização, em seguida a repolarização, fazendo com que todo o coração se despolarize e repolarize em sequência, né? Os átrios e ventrículos, tá? E essa onda aqui, onda U, que ela não aparece, é uma repolarização lenta das musculaturas papilares, aquelas musculaturas que controlam quem? Controlam as válvulas. Tudo bem? Então aqui, ó, num desenho esquemático do coração, eu tenho um amarelo aqui, ó. Eu tenho os dois átrios aqui em cima, os dois ventrículos, né? Isso aqui para 7 corações que vão disparar em sequência. A gente vai acompanhar aqui a despolarização e repolarização. Vejam só, aqui no átrio começa a despolarização. Essa despolarização de um átrio atinge o outro átrio, tá? Despolarizando, formando a onda P. Tudo bem? Essa despolarização aqui, pessoal, ela é levada aqui pelo feixe de His, né? Fazendo a despolarização ventricular.
tá? Feixe de Rhis e fibras de Purkinje, células de Purkinje que se distribui para os ventrículos, fazendo a sua despolarização, formando a onda QRS. E depois começa a repolarização ventricular com a onda T. Vejam que quando eu tenho a despolarização atrial, logo em seguida eu tenho a continuidade na despolarização ventricular, o átrio ele começa a ficar verde aqui, que é repolarização. Né? O amarelo aqui a despolarização e o verde a repolarização. Tudo bem? Então eu tenho a despolarização atrial, despolarização ventricular, repolarização atrial no mesmo tempo da despolarização ventricular, tudo bem? E por fim, aqui começando pelo ápice do coração, a parte externa, parte bicuda inferior dele, pontuda, com a sua repolarização dos ventrículos. E isso ocorre em sequência. É importante que ocorra em sequência porque eu preciso fazer com que o sangue, pessoal, ele circule numa velocidade constante. Para que o sangue possa circular numa velocidade constante, eu vou conseguir isso somente se isso ocorrer de forma contínua e constante. Então os batimentos cardíacos, né, o complexo PQRS-T ocorra de maneira contínua. Quando ele não ocorre de maneira contínua, ele ocorre com bloqueio parcial dessa despolarização ou repolarização, eu tenho o que aparece aqui em laranjado. Né? Complexo PQRS-T, eu tenho novamente uma despolarização, mas que aquela pela lei do tudo ou nada ela não ocorreu. Né? Vejam aqui, ó, despolarização começando com P, só que não houve a contração. Daí depois há uma contração, então ele tenta 2 vezes para que ocorra a contração. Isso é um bloqueio, tá? Ok? Ou um bloqueio completo, tá? Eu tenho aqui, ó, uma tentativa de despolarização que não ocorre, uma despolarização que ocorre, PQRS-T ocorre normalmente, depois mais uma vez um bloqueio, mais agora um bloqueio que faz com uma despolarização tardia, pode ver o quanto tempo demora, ó, o espaçamento entre o P e o QRS, o espaçamento aqui entre o P e o QRS é muito distante. Nesses 2 casos aqui a gente já tem problemas cardíacos relacionados a parte elétrica do coração que vai influenciar a mecânica dele inevitavelmente, tá? O que acontece, pessoal? Eu digo que aqui eu começo a ter os processos de arritmia cardíaca, né? A arritmia cardíaca, que é o coração, ele não bate numa frequência correta. Tudo bem? Isso gera problemas, muitos problemas, porque eu tenho problema de oxigenação celular, tenho problema de nutrição celular. Porque o coração ele nada mais é do que uma bomba que leva o sangue, distribui o sangue para o meu organismo de forma que ele consiga nutrir as células onde ele chega e também oxigenar. Se eu tenho problemas na velocidade, na constância com que esse sangue chega nas células, eu vou sim ter problemas relacionados ao metabolismo corporal. Então a pessoa ela tende a ficar mais apática, né, e mais debilitada, e por vezes isso faz com que o coração chegue um momento onde ele entra em estase, ele pare de funcionar. Tudo bem? Ou ele mesmo tente contornar essa situação, gerando um batimento mais acelerado, fazendo com que ocorra a possibilidade de um encharcamento pulmonar e consequente morte, que a gente já vai ver logo em seguida, tá? Pessoal, alguns slides aqui eles são mais demonstrativos, tá? Então vocês podem pela aula fazer a sequência, né? Esse aqui é um exemplo de slide demonstrativo, tá? Só de como que ocorre essas ondas e qual é a sequência delas. Elas podem mudar de intensidade, pode, às vezes o coração acelera, às vezes ele desacelera, né? Quando a gente passa por uma situação de luta ou fuga, o coração tende a acelerar para melhorar a distribuição do sangue pelo corpo, tudo bem? Então ele acelera, mas o complexo, a formação dele tem que se manter a mesma, o complexo PQRS-T, tá? Pessoal, a frequência cardíaca ela é muito relacionada também ao nosso metabolismo, ao metabolismo corporal. Tanto é que essa é a explicação pelo qual as pessoas fazem atividade física aeróbica com fins de emagrecimento, né?
Quanto mais rápido o sangue circula pelo meu organismo, maior é o metabolismo. Por quê? Mais rapidamente ele faz trocas gasosas, mais rapidamente ele nutre as células e mais rapidamente ele tira das células os componentes tóxicos que ela tem. Porque o sangue também faz isso. Ele tira componentes tóxicos das células que são levados pelo sangue aos rins, que serão filtrados, ou serão levados pelo sangue ao fígado, que serão metabolizados. Tá? Então, quanto mais rápido o sangue circula pelo meu organismo, maior é o metabolismo basal daquela pessoa. Tá? Por isso que tem pessoas que comem muito, né? Comem exacerbadamente e não engordam. Normalmente isso ocorre quando a gente é mais jovem. Né? Quando a gente é mais velho, você vai ver que você às vezes engorda olhando a comida, engorda procurando comida no iFood. Sem precisar pedir, você já começa o seu processo de engorda, tá? Mas, piadinhas à parte, normalmente quanto mais rápido eu consigo fazer o sangue circular pelo meu organismo, maior é o meu metabolismo. Por isso que se vocês forem ver nas esteiras das academias, ou na esteira da sua casa, na esteira do seu condomínio, vai ver lá uma taxa ideal de frequência cardíaca, né? Varia um pouco com a idade, né? Quanto mais velho, menor é a frequência cardíaca, né, de excesso. O que é uma frequência cardíaca de excesso? Hoje o nosso coração bate normalmente aí entre 60 e 85, 90 batimentos por minuto. Se eu aumento o número de batimentos por minuto, sem aumentar o volume de sangue, significa que eu estou fazendo com que o sangue seja bombeado mais rapidamente. Então, mais rapidamente ele faz troca gasosa, mais rapidamente ele faz nutrição celular, mais rapidamente ele faz desintoxicação celular. Então, eu estou aumentando o meu metabolismo durante aquele exercício, durante aquele prazo de tempo. Tudo bem? Existe o ideal para o ser humano e isso varia com a idade, mas eu me lembro que aproximadamente, para um ser humano adulto, entre 140 e 190 batimentos por minuto é onde eu tenho um aumento máximo da minha taxa de metabolismo. É a frequência cardíaca que faz com que o sangue ele bombeie tão rápido a ponto de aumentar o meu metabolismo corporal, fazendo com que eu emagreça mais rapidamente, porque eu metabolizo mais facilmente gordura, metabolizo mais facilmente o carboidrato, né? Anabolizo mais o nitrogênio, fazendo balanço nitrogenado positivo, ganho de massa muscular, tudo bem? Acima disso já começa a ficar arriscado, né? Começa a ficar arriscado para o coração. Por isso que nos últimos anos, inclusive, se desenvolveu um novo método de treinamento chamado HIIT, né, que é um treinamento de alta intensidade. Estudos publicados mostraram que quando a pessoa pratica exercícios de altíssima intensidade durante um minuto, tá? Então, digamos assim, é uma corrida, um sprint de corrida de 1 minuto, intensivíssimo, né? Muito intenso. E depois ela diminui, não para, mas ela diminui durante 15, 20 segundos ou 30 segundos, tá? O batimento tende a voltar ao normal, daí tu dispara ele novamente com mais 1 minuto. Né? A gente faz isso em torno de 10 a 20 vezes. Né? Então 10 vezes eu corro rapidamente 1 minuto, caminho 20 segundos, depois corro mais 1 minuto intensamente e caminho 20, corro mais 1 minuto, caminho 20, corro mais 1 minuto, caminho 20 segundos, tá? Pouco intervalo de descanso. Eu aumento muito a minha taxa metabólica. Tá? Porque eu faço com que o meu coração dispare lá entre 190 e 200 batimentos por minuto, porém só durante 1 minuto. Depois eu reduzo um pouco ele e depois eu aumento novamente ele, tá? Então, o que eu faço? Eu estou aumentando a velocidade da circulação sanguínea, fazendo com que eu tenha um aumento do meu metabolismo, tá bom? Pessoal, isso também vai influenciar, isso também é demonstrado quando a gente fala sobre a circulação, volume de circulação nos animais, né? No homem a gente tem mais ou menos o nosso volume sanguíneo circulando em 50 segundos, né? Em 50 segundos o sangue consegue dar uma volta completa no meu corpo, tá?
Para o camundongo, 7 segundos, por isso que o metabolismo do camundongo ele é muito rápido. E o do elefante em 140 segundos. Por isso que o elefante, o metabolismo dele é mais lento, por isso que ele caminha mais lentamente, por isso que ele come mais lentamente, né? Enquanto um roedor, um camundongo, um ratinho, né? Ele come muito rapidamente, ele corre muito rapidamente e ele tem tendência a ser magro. Então, a gente hoje, agora a gente começa a entender o porquê que o exercício físico ele aumenta o meu potencial para emagrecer. E não é somente em relação à queima de gordura, né, a queima calórica, mas sim em relação ao aumento do metabolismo, porque esse é o grande objetivo. Fazer só a queima de caloria, ela se torna irrisória, porque daí você vai ver que você vai caminhar numa esteira durante 2 horas, 3 horas para gastar 500 calorias. Isso vale, professor? Não vale, gente. Você vai correr 2 horas, 3 horas numa esteira, né, para gastar 500 calorias, que corresponde, digamos, a uma fatia de bolo, né? Vale a pena? Não vale a pena. Agora, se você conseguir aumentar o seu metabolismo de forma a gastar as 500 calorias durante essas 2 ou 3 horas e depois continuar a queimar mais calorias porque o seu metabolismo está elevado, aí sim vale a pena. Tudo bem? É isso que o HIIT fornece, porque ele aumenta o metabolismo não somente na hora do exercício, mas ele faz com que esse aumento ele perdure por durante mais tempo, ok? Muito mais tempo. O ciclo cardíaco, a gente diz que o nosso coração ele tem 2 ciclos, um ciclo, né? Mas dividido entre sístole e diástole. Nada mais é do que a sístole, momento da contração, sístole, e a diástole, o momento do relaxamento. Tá? Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Guardem isso para vocês, porque isso também é a sístole e a diástole que dão os sons que são emitidos, que a gente ausculta quando vai auscultar o coração ou quando vai aferir a pressão arterial. Tudo bem? Então, a sístole eu tenho a contração e na diástole, né, é uma contração isovolumétrica, e na diástole eu tenho um relaxamento isovolumétrico. Né? Então, o que significa isovolumétrico? A mesma taxa de contração e a mesma taxa de relaxamento. E isso vai me gerar os sons, né, os sons cardíacos. Tá? E os sons cardíacos nada mais são do que ocorre em relação ao átrio esquerdo e ao ventrículo esquerdo e também à aorta durante o ciclo cardíaco. O átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, porque eles são os que batem com muito mais potência, são eles que impulsionam o sangue para fora do coração, enquanto o átrio direito e o ventrículo direito, eles recebem o sangue que vem da periferia do meu organismo, por isso que os sons dele não são tão audíveis. Agora do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo são, tá? Então eu tenho 2 sons praticamente, tá? Um som onde as válvulas do coração elas se fecham, então elas se batem, e outro som que é a da válvula semilunar, tá? Que é uma válvula da aorta, ok? Então eu tenho sons que são emitidos pelas válvulas do coração ou valvas do coração e outro som que é emitido pela aorta, tá? O primeiro som é da válvula bicúspide, válvula tricúspide e a pulmonar, tá? Então elas são válvulas do coração. O segundo som é da aorta, a válvula aórtica, tá? Tudo bem? Então, mas os que a gente mais vai ouvir, pessoal, é da atrioventricular, né, a válvula mitral, tá? E a semilunar aórtica. Os 2 sons que a gente procura quando vai auscultar o coração, tá? Pum, 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 pum. São esses os sons que a gente procura. E eles não são do coração, olha só, não são do coração propriamente dito, né? Eles são do fechamento das válvulas. Que interessante.
Campo gravital e circulação, né? A mecânica circulatória ela depende de vários tipos de energia e outras variáveis, né? A energia potencial, que é a energia elétrica, a energia cinética, que é a energia que faz com que o coração ele se contraia desde os átrios até os ventrículos, então ela é de cinética, isso demanda velocidade, né? A energia gravitacional, haja vista que eu tenho um sistema fechado, né? O meu sistema cardiovascular ele é fechado, né? Isso difere de outros mamíferos, outros seres vivos, e isso dá eficiência para a circulação, né? Então eu impulsiono no começo de um vaso o sangue, ele tende a continuar numa velocidade semelhante durante todo o vaso porque ele é fechado, né? Então eu tenho uma energia gravitacional. Ainda em relação ao atrito, o atrito do sangue passando pelos vasos e se chocando com os próprios vasos, né? Ou se chocando com placas de gordura desses vasos, né? Placas ateromatosas, tá? A pressão que eu consigo colocar dentro desses vasos, a pressão que é controlada de duas maneiras, ou pela força de batimento cardíaco, ou pela contração / dilatação dos vasos. Se eu tenho uma pressão muito alta, o que o meu organismo tende a fazer para controlar essa pressão? Fazendo o meu coração bater mais lentamente. Ou se ele já bate lentamente, o que ela vai fazer? Vai dilatar um pouco mais os vasos. Se a minha pressão está baixa, como que eu vou contornar essa situação? Como que o meu corpo escolhe contornar essa situação? Ou ele aumenta a força de batimento cardíaco, ou ele diminui o lúmen, né, a passagem dos vasos, fazendo com que a pressão se eleve, levando a sua manutenção. Tudo bem? E a viscosidade, né? A viscosidade que é um aspecto intrínseco ao próprio sangue. Eu posso aumentar a viscosidade do meu sangue ou diminuir a viscosidade do meu sangue. Pessoas que tomam muita água, elas tendem a diminuir a velocidade do sangue, a viscosidade, desculpa. E aí que está um dos bons exemplos do porquê é muito incentivado para as pessoas que querem perder peso, aumentar o metabolismo, tomar muita água. Por que tomar muita água? Olha a explicação. Porque quando eu tomo muita água, eu aumento em parte a minha volemia, né? Eu faço com que o meu sangue fique um pouco mais diluído. Se ele fica mais diluído, ele fica menos viscoso. Se ele fica menos viscoso, a velocidade de circulação dentro do vaso, ela vai ser maior ou menor? Ela vai ser maior. Se ela circula mais rapidamente dentro dos vasos, ela faz trocas gasosas mais rápidas, faz nutrição mais rápida e faz desintoxicação mais rápida. Logo, eu aumento o meu metabolismo. Então, se você quer aumentar o seu metabolismo, você tem que beber aí, em média, 40 ml por quilo de peso corporal, né? Então, se você tem 100 quilos, você vai beber 4 litros de água por dia, tá? Se você tem, menina, 60 quilos, você vai beber 2,4 litros de água por dia, mas é água. Tá? Professor, eu tomo um suco no almoço, eu tomo um refrigerante sem açúcar. Conta como água? Não conta como água. Porque o suco vai levar outros sais que vão utilizar já automaticamente a água daquele suco ou açúcares para fazer a sua diluição. No refrigerante eu tenho normalmente muitos sais, né? Muito sódio, muito potássio, relacionados aos aditivos que são colocados como edulcorantes, para dar o sabor adocicado. Então aquela água não fica disponível 100% para mim, tá? Tanto é que muitas vezes a gente toma suco e ainda continua com sede, o corpo ainda continua a pedir o que? A água. A gente toma refrigerante, porém o corpo continua com sede e a gente continua pedindo água. Então são 2,4 litros, são 3 litros, são 4 litros, são 5 litros de água. Tudo bem? Não importa se no almoço você tomar 2 litros de refrigerante, você ainda precisa tomar lá os seus 2, 3, 4 litros de água. Lembrando, 40 ml por quilo de peso corporal. Tá? Então, aqui a minha circulação sanguínea, pessoal, é um sistema fechado com volume circulatório em regime estacionário, né? Eu não tendo a aumentar ou diminuir significativamente o meu volume circulatório. Tudo bem?
Pessoal, entendam que se eu tenho 5 litros num determinado vaso, eu vou ter 5 litros passando por todos os vasos, colocando aqui 5 litros em média para um ser humano. Tá? O que vai diferenciar é que na pequena circulação eu vou ter o quê? Uma pressão menor, né? Pressão aqui, ó. Quando o sangue sai dos meus órgãos e volta ao coração, ele está voltando por pressão do batimento, mas o batimento vai ocorrer só na sequência disso aqui, né? No coração esquerdo. Aqui fala coração direito, coração esquerdo é, digamos, o átrio ventrículo direito, átrio ventrículo esquerdo. Tudo bem? Olha só. Dos órgãos para o coração, ele chega com uma pressão baixa, porque eu não tenho uma bomba empurrando ele para o coração. Tá? É simplesmente pelo sistema gravitacional, né? Então ele está circulando, é um sistema fechado, ele vai chegar lá de uma ou outra maneira. Porém, quando ele passa pelo coração esquerdo, onde é realmente a bomba que vai levar para o corpo inteiro, como ele acabou de bombear, a pressão tende a ser maior. Tudo bem? E isso é importante, pessoal, é importante que essas pressões se mantenham. Né? Então, quando o sangue ele sai dos capilares, né, e retorna para o coração, ele retorna em baixa pressão. Porém, quando ele sai do coração para os órgãos, ele vai em alta pressão, ok? Isso é uma propriedade do fluxo de regime estacionário, tá? Essas continhas aqui a gente não cobra nada, o que mais cobro é o entendimento, tá? A gente tem que entender que o que entra tem que ser igual ao que sai. Como assim, professor? O que entra no coração tem que ser igual ao que sai do coração, em relação ao volume circulatório. O que entra no pulmão tem que ser igual ao que sai do pulmão. Se entrou 10 litros num minuto, tem que sair 10 litros no outro, nesse mesmo minuto, porque simplesmente ele circula, ele não entra, para lá e depois sai, ele está circulando. Mesma coisa nos órgãos. Se no rim entra 5 litros num minuto, tem que sair 5 litros num minuto, tá? Isso em todo o meu sistema. No meu sistema esquelético, muscular, se entra 2 litros por minuto, tem que sair 2 litros por minuto. Professor, quando isso não ocorre? Quando isso não ocorre, a gente tem um problema. Tá? Se for num membro do corpo, braços, pernas e tudo mais, a gente tem um edema. Né? Se está saindo menos do que entrou, e é o que normalmente ocorre, não sair mais do que entrou, mas sair menos. O problema é sair menos, entrar 2 litros e sair 1,9 litros. 100 ml ficou retido. Tudo bem? A gente diz então que há um edema, tá ok? Porém, se esse edema ocorre num órgão importante, ele vai gerar uma falência desse órgão, gerando consequências graves, inclusive a própria morte. Tudo bem? Então, ó, no regime estacionário eu tenho um volume que entra, ele é o mesmo do volume que sai, e isso é obrigatório, tá? Porque eu não tenho aonde manter esse sangue, tá? E a energética é a velocidade de circulação, a energia cinética, tá? Que diminui à medida que o diâmetro aumenta dos vasos. Né? A energia cinética é aquela energia de deslocamento. Quando o vaso ele é muito fininho, ela se desloca mais rápido. Quando o vaso é muito grosso, volumoso, ele tende a se deslocar mais lentamente, a não ser que eu imprima uma força maior nesse líquido que vai estar circulando ali. Tá? E a pressão lateral, né, ela aumenta porque é a soma da energia cinética mais a estacionária, né, e isso deriva da questão do meu vaso poder dilatar e poder contrair. Quando eu tenho um volume que sai que é diferente do volume que entra, eu vou ter uma dessas situações provavelmente, né? A quebra desse regime estacionário. Uma delas é o edema pulmonar. No edema pulmonar, o coração ele está mandando sangue na pequena circulação para o pulmão, só que o pulmão não está dando conta de processar todo aquele sangue e fazer aquela troca gasosa, então ele fica em parte retido lá. Normalmente é um problema da bomba. Qual bomba? O coração. Está mandando mais do que deveria. Tá? Então o que acontece? Esse líquido ele fica lá no pulmão retido. Então o pulmão ele vai perdendo a sua funcionalidade, né? Eu tenho um edema pulmonar, eu tenho falência do pulmão,
né, eu tenho encharcamento e a pessoa morre afogada na própria água, no próprio plasma que fica retido no pulmão. Além do que, mas pode ser revertido. Muitas vezes reverte, só que ficou com líquido tanto tempo lá dentro, né, ou durante um tempo lá dentro, que isso vai virar uma pneumonia, e uma pneumonia bem grave, tá? Então, pessoal, a estase de 1% do volume que chega ao pulmão por 10 minutos mata o paciente. Então, facilmente uma pessoa morre por edema pulmonar. Tá? Facilmente uma pessoa morre por ter um descompasso nesse balanço de sangue que chega ao pulmão e que sai do pulmão. Tá? E hemorragia, pessoal. A hemorragia é um processo onde eu tenho perda de sangue, né? Então, na aguda é uma condição grave, principalmente isso, mas isso vai variar, né, para hemorragia arterial ou hemorragia venosa. Quando eu tenho um cortezinho na mão e sai sangue, aquilo ali é uma hemorragia, tá? Só que facilmente ela é contornada porque ela foi num vaso superficial. Tá? Um vaso que rapidamente ele se estanca. E outra, como ela é numa veia, eu não tenho uma bomba atrás dessa veia jorrando o sangue para fora. Agora, se ela é numa artéria, as artérias elas são afluência da bomba cardíaca, ela vai continuar jorrando, né? Como aqui, ó, eu rompo uma carótida e continua jorrando sangue. Facilmente daí a pessoa desfalece por hipovolemia, tá? Então, é uma condição grave quando aguda, né? Principalmente se eu estou trabalhando com uma hemorragia arterial, ok? Então, eu tenho que repor rapidamente esse líquido perdido, ok? Pode ser com soro fisiológico, pode ser com sangue propriamente, né? E na crônica, onde eu tenho só o restabelecimento da minha volemia, digamos que a pessoa tem um problema gastrointestinal, onde ela tem uma hemorragia, perde ali 1 ml por hora de sangue, 1 ml por minuto de sangue. É um volume muito menor, né? Perde 60 ml por hora, perde 1 litro por dia, 1,2 litros por dia. Significa que dá para ir repondo até fazer mantendo a volemia, até fazer a cirurgia para estancar essa hemorragia. Tudo bem? Lembrando que a hemorragia arterial ela é muito mais grave que uma hemorragia venosa, ok? Tem pessoas que às vezes sofrem um corte muito simples e vêm a morrer, né? Já vi pessoas, teve um caso na minha cidade, há alguns anos atrás, na minha cidade lá em Santa Catarina, onde um rapaz ele estava jogando futebol de salão, né? Futebol aquele que é dentro do ginásio. E o chão do ginásio, aquele chão era um assoalho de taco, aquelas madeirinhas pequenininhas, só que no ginásio dela era maior. E ele foi dar um carrinho e um taco daquele lá tinha uma ponta e aquela ponta entrou na perna dele, entrou na coxa assim, entrou um tanto aqui, né? Rapidamente ele levantou, tirou, achou que estava tudo bem. Depois do jogo, da brincadeira, ele ia lá tomar um ponto, né? Enfaixou, só que ele foi perdendo a noção, né? E desmaiou quando foram ver. Aquele pequeno pedaço de madeira tinha entrado na artéria femoral da coxa dele, né? E como era uma artéria, ele perdeu muito sangue e ele morreu antes de chegar no hospital, né? Às vezes há o rompimento dessa artéria, até, pessoal, sem nenhuma condição externa, né? Digamos, de ruptura, não há perfuração. A pessoa rompe por abrasividade, sofre um acidente de bicicleta, um acidente de carro, um acidente de moto, né? Então, sempre quando há um desfalecimento, a pessoa tende a ficar muito cansada depois de algum acidente, às vezes uma queda num banheiro e tudo mais, há uma ruptura. Quanto mais velho a gente vai ficando, os nossos vasos eles vão perdendo a elasticidade. Então, às vezes, um senhor de idade, ele cai no banheiro, ele abre tanto a perna e ele não era acostumado, o vaso se rompe lá dentro. Ele se rompe lá dentro. Ou às vezes causa só uma fístula nele, um cortadinho, né? Só que como ele é uma artéria, que tem uma bomba, o coração jorrando atrás dele, ele vai perder esse sangue, é chamada hemorragia interna. E ele vai ficando cansado, então tem que levar imediatamente para o hospital para fazer a reversão desse quadro. Então, essas são as fístulas, né, que eu acabei de falar. Elas geram um padrão anormal de circulação.
Porque eu vou perdendo sangue lenta e gradativamente. O que é uma fístula, pessoal? Fístula é um cortezinho muito pequeno nos vasos sanguíneos, né? Principalmente nas artérias, né? Nas veias não tem tanto problema, porque ela rapidamente se reestrutura através das plaquetas, né? Ou ela se rompe e formam outras vascularizações que vão suprir a necessidade dela. Agora, na fístula que ocorre na artéria é mais complicado, né? E também está relacionado a essa fístula, existem pessoas que têm problemas genéticos que formam fístula muito fácil em artérias. E normalmente a gente vai aumentando a probabilidade de ter uma fístula em artéria com a nossa idade, por conta da diminuição da elasticidade dela, ok? E a relação entre velocidade de circulação e diâmetro dos vasos. Pessoal, quanto mais calibroso o vaso, maior tem que ser a pressão do sangue que eu coloco nele, tá? Quando eu vou diminuindo o calibre do vaso, pequenas pressões impressas naquele sangue, colocadas naquele sangue, geram altas pressões, né? É como se eu tivesse uma única fonte, uma única bomba de água, e eu tenho vários tipos de cano que eu quero colocar nela, né? Digamos, se eu coloco um cano mais grosso, eu ganho um maior fluxo, porém menor pressão. Se eu coloco um cano mais fino, eu coloco menor fluxo, porém maior pressão. Por isso que muitos chuveiros, quando a gente compra, a gente tem um redutor de pressão, né? Que a gente coloca nele para aumentar, digamos, a velocidade, um redutor de fluxo, um redutor de volume para melhorar a pressão do jato que sai, né? Normalmente quem mora em condomínios e edifícios, que mora nos últimos andares e a caixa d'água fica em cima, né? Ele coloca isso aí porque senão a água do chuveiro cai muito lentamente. Então ela vem num fluxo, porém vem sem pressão. Eu coloco lá aquela pecinha para melhorar a pressão a partir do momento que eu diminuo a possibilidade de passagem da água, tá? E isso ocorre para os vasos também, né? Esse aqui a gente vai pular, esse aqui também, porque o que interessa está aqui, ó. Então, eu tenho uma mesma pressão num vaso. Quanto mais próximo esse vaso está da bomba cardíaca, maior é a pressão. Quanto mais esse vaso vai se distanciando da bomba cardíaca, menor a pressão. O que a minha fisiologia, a minha biofísica fez para contornar isso? Vai transformando um vaso grosso que sai do coração num vaso mais fino, ramificações de vasos mais finos, ramificações de vasos mais finos e ramificações de vasos mais finos, até chegar nos capilares. Tudo bem? Então, a pressão ela tende a diminuir, e a gente viu há alguns slides anteriores, quanto mais distante vai ficando do coração, tanto que na grande circulação a pressão é maior porque ela sai do coração sendo bombeada. Já na pequena circulação, ela não é tão grande, né, quando vai para os pulmões. Tudo bem? Então, como que eu faço para manter a pressão, mesmo quando os vasos vão ficando cada vez mais distantes do coração? Eu vou ramificando, e a cada ramificação eu vou diminuindo o lúmen do vaso, que é o espaço que tem dentro dele. Tudo bem? Anomalias de fluxo, pessoal. Anomalias que ocorrem que alteram o fluxo do sangue, né? Um aneurisma ou uma estenose, né? No aneurisma eu tenho uma dilatação anômala do meu vaso, fazendo com que ali eu perca um pouco da pressão, mas o grande problema nem é esse. O problema é que esse aneurisma é uma dilatação que vai aumentando a tensão da parede do vaso, fazendo com que num dado momento ele estoure. Os aneurismas não ocorrem de forma problemática nas veias, mas sim nas artérias, tá? Então, quando ocorre um aneurisma, que é uma dilatação, se for na cabeça, a pessoa começa a ter dor de cabeça, tá? E se for em outras partes do corpo, a gente não percebe muito, tá? Na cabeça a gente percebe porque ele toca diretamente nas meninges, que são vascularizadas, são inervadas e vão levar à dor. Agora, se ele se rompe, eu tenho ali uma perda da minha pressão. Com a perda da pressão, o sangue ele passa a não fluir mais de forma correta, eu tenho diminuição da oxigenação com derrame, né?
que acontece? A pessoa que tem um aneurisma cerebral que estoura, ou se ela não morre, ela vai perder alguma função intelectual ou alguma função corporal por hipóxia daquela área do cérebro que ficou sem receber oxigenação. Né? A gente chama que é o AVC, acidente vascular cerebral. Ou se for numa das carótidas coronárias do coração, né, uma das artérias coronárias do coração, ela vai gerar o quê? Vai gerar a perda da oxigenação daquela musculatura, daquela parte da musculatura cardíaca, levando a um infarto. Nesse caso, um infarto agudo do miocárdio. Né, porque o infarto é a morte de um tecido pela falta de oxigenação. O infarto pode ocorrer no dedão do pé, né? Pode ocorrer com a ponta do nariz, pode ocorrer com qualquer parte do corpo. Agora, um infarto problemático é um infarto agudo, rápido, do miocárdio. Tudo bem? E a estenose, o que seria a estenose? A estenose é o contrário do aneurisma. Ela é uma diminuição do lúmen por onde passa o sangue. Na estenose eu tenho uma diminuição também da oxigenação, porém ela ocorre porque o sangue ele flui mais lentamente, podendo inclusive chegar um momento onde essa estenose é tão grande que não passa mais nada. O que gera normalmente estenose? Placas ateromatosas, né? Que são placas de gordura que vão se depositando no vaso sanguíneo, tá? E essas placas elas vão diminuindo, né? Podem ver na figurinha aqui, ó, um vaso normal, né? O lúmen dele 100% disponível, e um aqui onde eu já tenho mais de 50% comprometido por conta de uma placa, tá? Por isso que a gente controla, né? Um dos marcadores de placa ateromatosas que a gente controla é o quê? O colesterol e os triglicerídeos, né? Quanto mais triglicerídeos uma pessoa tem circulando na corrente sanguínea, maior é o potencial dela ter placas ateromatosas, né? Quanto maior o LDL, VLDL, IDL, maior o potencial de ter placas ateromatosas, tá? Quanto menor o HDL, maior é o potencial dela ter placa ateromatosa. O contrário, HDL normal, acima de 45, menor potencial de ter placa ateromatosa. Tudo bem? Para fins de curiosidade, existe uma medicação de uso restrito hospitalar, se eu não me engano ela chama streptokinase, tá? Que ela é praticamente um ácido que é colocado na corrente sanguínea, óbvio que é um ácido fraco, mas que ele tende a dissolver essas placas. Mas ele é bem perigoso, porque no processo de dissolução dessas placas ele pode formar coágulos ou êmbolos, que podem formar embolia muscular, embolia celular, embolia pulmonar, embolia cerebral. Tá? Então é por isso que é de uso restrito hospitalar e principalmente só em casos extremamente graves de estenoses vasculares. Onda de pulso aqui não vai caber para nós, tá? É um caso bem mais raro, tá? É importante considerar, pessoal, que em nenhum momento do nosso ciclo cardíaco o fluxo pode se interromper e a pressão se anular, tá? É como as pessoas falam, se a minha pressão é 12/8, se a minha pressão ficar 8/8, tá certo, é um problema quando ela igualar? É um problema, porque uma delas, né, a sistólica ou diastólica, vai estar... porque a primeira pressão, a 12, é uma pressão sistólica, a pressão da contração. É a pressão daquela área que sai do coração a partir do bombeamento. E a outra pressão é a pressão que chega no coração, que é a diastólica, né? Então, o primeiro número da pressão arterial é a pressão sistólica, 12 normalmente, e a outra é a pressão diastólica por 8. Quando elas tendem a normalizar, significa que ou a diastólica está muito alta ou a sistólica está muito baixa e inevitavelmente isso vai ser um problema. É incompatível com a vida? Não, não é incompatível com a vida. Então, quando a pessoa fala, minha pressão igualou, meu Deus, eu quase morri, era para eu ter morrido. Não, né? Era para ter morrido se tivesse 4/4. 8/8 não vai ser um grande problema, tem que corrigir, né? 12/12 vai ser um problema, tem que corrigir, mas não vai ser fatal. Agora, quando muito baixa, significa que eu já tenho um volume de sangue circulando muito lentamente, fazendo com que os processos de oxigenação e nutrição celular sejam prejudicados, tá? E isso sim é um problema, ok?
ok? Pessoal, curiosidade aqui também, a nossa pressão normal, ela é mais baixa quanto mais próximo o nosso cérebro fica do coração. Então a nossa pressão ela é 12/8 por conta da distância que o cérebro fica do coração. Animais que têm o cérebro mais distante do coração, a pressão normal deles é mais alta. E quanto mais distante é o cérebro do coração, mais alta é a pressão considerada normal. Né? Então pega um homem aqui, ó, do homem é 12/8. Né? Da vaca, 14/95. E da girafa, que é um dos animais que tem o cérebro mais distante do coração, ela é de 280 ou 28/18. Tá? Então, quanto mais distante é o meu cérebro do coração, maior tem que ser a minha pressão. Porque eu preciso fazer com que o sangue chegue de maneira adequada no meu cérebro. E muito embora para nós pareça que ele está muito próximo, né, muito próximo do coração, eu tenho que lembrar que o meu cérebro ele tem uma rede vascular de proteção que impede que a maior parte das substâncias cheguem nele. Tá? Por isso que, inclusive, o meu cérebro ele não utiliza gordura como fonte de energia. A despeito de todo o meu corpo que utiliza gordura como fonte de energia. O meu cérebro não utiliza proteína como forma de energia. Por que ele não utiliza nem proteína e nem gordura como forma de energia? Porque são macromoléculas. E as macromoléculas tendem a não chegar no cérebro, porque elas podem ser potenciais agressores do cérebro. O meu cérebro ele só utiliza como fonte de energia a glicose, ou o carboidrato. Tá? Que rapidamente é clivado, rapidamente é rompido e gerando energia. Tudo bem? Por isso que a maior parte dos medicamentos não chega no meu cérebro. Tá? Eu digo que eu tenho a minha membrana hematoencefálica. E essa membrana hematoencefálica ela é super restritiva em relação ao que passa e ao que não passa para o cérebro. Fazendo com que, inclusive, o volume sanguíneo que passe para ele tenha maior dificuldade nessa passagem do que a passagem do mesmo volume sanguíneo do coração, digamos, para o intestino. Tudo bem? Então, e outra, o cérebro é o órgão mais fundamental do meu corpo. Então, toda a minha pressão arterial é voltada para a manutenção exclusiva dele. Tanto que ele é o último órgão a realmente parar no corpo e é por isso que ele é o órgão que... Por isso que ele é o órgão que dá o sinal de morte, né? A falência, a morte cerebral. Tudo bem? A hipertensão de origem vascular, né, e a energética. Olha só, uma pessoa que tem um lúmen normal aqui embaixo, ó, um redondinho aqui sem ser o mais grosso. O outro aqui significa que o vaso ele já tem alguma placa ateromatosa, alguma coisa que está diminuindo o seu lúmen. Né? As dilatações das duas pessoas são equivalentes. As dilatações que ocorrem tanto sistolicamente quanto diastolicamente. Né? Tanto contração quanto dilatação do coração. Porém, pessoal, eu devo considerar que como o volume de sangue é o mesmo, e num deles eu tenho uma diminuição desse lumen, diminuição desse espaço por onde circula o sangue, o que vai inevitavelmente ocorrer? Um aumento da pressão natural. E é o aumento da pressão o quê? Do vaso? Não, é o aumento da pressão que o sangue exerce na parede do vaso. Né? É o aumento da pressão que o sangue exerce na parede do vaso. Tá, ok? E esse aumento da pressão também ocorre, pessoal, quando o vaso vai envelhecendo. Tá? O vaso vai envelhecendo, ele vai diminuindo a sua dilatação, a sua dilatabilidade, a sua capacidade de absorver colágeno para a sua estrutura. Então a pessoa vai ficando idosa, inevitavelmente ela vai desenvolver pressão arterial. Hoje é raro uma pessoa de 65, 70 anos não ter hipertensão arterial, porque é natural dessa faixa etária. Os vasos eles já não têm mais a dilatabilidade que antes tinham. Tá? Então não é um problema. Um problema é ter a hipertensão arterial com 30, 40 anos, porque daí ele já vai levar para a vida inteira dele. Tá? Como que eu faço para melhorar a hipertensão arterial sem medicamentos? Dieta e atividade física. A atividade física vai mostrar para o meu sistema cardiovascular o quanto que ele precisa ganhar de adaptabilidade se dilatando.
Então eu vou promovendo isso para o meu coração, eu vou informando ele a cada dia que eu pratico atividade física que ele precisa se adaptar ao meu volume, à minha velocidade de circulação sanguínea. Tá? Eu digo que daí a pessoa tem um perfil de atleta, né? Um perfil de praticante de atividade física e todo o organismo dela vai se adaptar em torno disso. O outro é a dieta. Né? Uma dieta rica em proteínas, uma dieta rica em vegetais, rica em fitoquímicos, né? De origem vegetal, de origem de frutas, né? De produtos naturais, vão facilitar a absorção de flavonoides, né? Que são metabólitos secundários de plantas, de frutas, que dão uma regeneração, que dão uma estrutura cardiovascular adequada. Tudo bem? Uma dieta baixa em gorduras, principalmente gorduras de pobre qualidade. Né? O que é uma gordura de pobre qualidade, professor? Uma gordura de pobre qualidade é a gordura animal. Né? Gorduras animais são gorduras de pobre qualidade. E qualquer gordura, pessoal, que é sólida à temperatura ambiente. Tá? Então, melhor ainda, gorduras que são ricas em poliinsaturados, né? São gorduras boas, são gorduras que fazem bem. Muito embora a gente saiba que não pode cortar gordura 100%, nem animal, né? Se uma pessoa cortar a gordura animal em 100%, ela vai ter diminuição da libido, vai ter diminuição do seu metabolismo, né? Os homens vão diminuir a produção de testosterona, as mulheres vão diminuir a produção de estrogênio e progesterona, problemas de infertilidade. Então é tudo uma questão de moderação, para tudo muito moderado, né? Até a água. Se você cismar, o professor disse para eu tomar 4 litros de água por dia, mas quer saber? Eu vou fazer melhor, eu vou tomar 10, vou tomar 12. Vai ser um problema? Com certeza. Vai ter falência dos rins? É muito provável. Então tudo é uma questão de equilíbrio. Então todos os excessos são prejudiciais. Todas as faltas são prejudiciais. O que é bom então? O equilíbrio. Ok? E são os capilares, né, que fazem as trocas metabólicas com os tecidos. Os capilares, eles são as menores porções do meu sistema vascular. Eles têm um comprimento médio, um capilar de 0,5 a 1,2 nanômetros de comprimento. O diâmetro, olha só, de 8 a 8,5 micrômetros. Significa que praticamente eu não consigo ver ele ao olho nu, tá? Uma parede dele é uma camada única de células endoteliais, o que facilita, olha só, a permeação dos meus nutrientes, do oxigênio para os tecidos. Tudo bem? E quanto maior o tamanho da substância que vai passar, menor a permeabilidade. A água teria uma permeabilidade de 100%, então eu considero ela com uma permeabilidade 1. O cloreto de sódio, 0,96. Ureia, 0,8. Glicose, 0,6. A sucralose ou sucrose, 0,4. A inulina, 0,2. Agora as proteínas, olha só, já começam a ter um peso molecular muito grande. Olha aqui, ó, a mioglobina 17.000, a hemoglobina 68.000, a albumina, que é a maior proteína que a gente tem no corpo e a mais abundante, 69.000, ela já passa, ó, de 0,03, 0,01, 0,001. Por isso que, inclusive, num teste num exame de urina, a gente, para um rim normal, para uma filtração glomerular normal, a gente não pode ter proteína na urina. Se eu tenho proteína na urina, significa que o meu sistema de filtração é como se fosse uma membrana, né? São vários vasos entrelaçados, mas cada um deles funciona como uma membrana, que deixa passar ou não deixa passar. Se ele deixa passar proteína, significa que a membrana está o quê? Rompida, está danificada. Então o que acontece, se eu detecto a albumina, se eu detecto proteína na urina, significa que o meu rim está baleado. Meu rim está baleado. Tudo bem? Da mesma maneira. Porque no rim a filtração vai ocorrer nos menores vasos que estão lá nele. Né? A gente diz que a filtração glomerular, que nada mais é do que pequenos capilares. Pessoal, para verificar a pressão, pessoal, a pressão arterial, a gente utiliza um equipamento chamado esfigno.
Esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro. Na verdade, nada mais ele faz do que pressionar uma musculatura que tem um vaso grande passando por ela, né? No caso aqui, uma artéria, né, que fica dentro do músculo, e ele verifica o que? Eu verifico o batimento dessa artéria. Por isso que eu preciso do som. Ou quem é mais treinado, só utilizando lá o aparelhinho da pressão, né, eu consigo fazer dessa maneira, somente pela alteração do ponteirinho, a hora que ele começa a bater e a hora que ele para de bater. Tá? Provavelmente vocês tiveram ou vão ter alguma aula prática de aferição de pressão. Né? Se não tiveram ainda, provavelmente vão ter, ou na farmácia escola, né? E isso é importante que a gente consiga, até porque na farmácia é possível, né, fazer a aferição de pressão e tem que saber aferir corretamente para não incorrer num erro para o paciente, não alertar ele de maneira indevida e tudo mais. Saber interpretar, né? Hoje com a atenção farmacêutica, verificar só a pressão e dizer qual foi o resultado já não é mais cabível. É importante conhecer o porquê que aquela pressão pode estar alterada ou não estando alterada através do uso do medicamento de forma correta, né? Então é uma questão orientativa. Sopro circulatório. Sopro circulatório vão ocorrer quando eu tenho uma alteração da minha circulação, que é oriunda da mistura de sangue ou perda de sangue. Né? Então ocorre na fístula, no aneurisma, quando tem uma baixa velocidade do fluxo de sangue por conta da liquefação do volume sanguíneo, ou o contrário, né? Uma diminuição da aumento da viscosidade do sangue. Né? Alguns medicamentos elevam a viscosidade do sangue, principalmente medicamentos hormônios, né? Hormônios femininos, masculinos, aumentam a viscosidade do sangue, fazendo com que eu tenha diminuição das trocas gasosas e tudo mais. Tá? Então, o que vai alterar o fluxo do sangue? A pressão, né? A pressão que é exercida pela bomba, o coração. A raiz do tubo, né? O diâmetro do meu tubo. Quanto mais próximo do coração, maior é a pressão, maior é o tubo. Quanto mais distante, eu vou mantendo a pressão, diminuindo o volume do tubo. Né? O comprimento do tubo, né? Quanto mais distante, menor é a pressão, né? O fluxo. E a viscosidade do sangue. Normalmente, o que vai aumentar a viscosidade do sangue também é aumento na produção de células sanguíneas, células vermelhas. Né? Então, pessoas que utilizam hormônios, sejam hormônio do crescimento, né? Crianças que têm problemas de crescimento e utilizam hormônio do crescimento para otimizar o seu crescimento, elas têm um aumento natural da viscosidade do sangue por produzirem mais hemácias. Tá? Por produzirem mais hemácias. Tá, ok? Então algumas medicações vão gerar isso, mas é somente durante o uso da medicação. Quando você extrai a medicação, ela volta a produzir de maneira normal, ok? Mas aí nesse caso tem que acompanhar, porque o aumento muito grande da viscosidade do sangue, ele faz com que a pessoa comece a ficar apática, porque o sangue ele flui muito lentamente, as trocas gasosas começam a não ficar mais adequadas. Então, nessas pessoas, muitas vezes tem que se fazer um procedimento que é retirar uma parte desse sangue e colocar soro fisiológico. Né? Então eu tiro lá praticamente meio litro de sangue e coloco meio litro de soro fisiológico para diluir o sangue que sobrou, as hemácias que sobraram. Tudo bem? Tranquilos, pessoal? Então, lembrando que as dúvidas referentes a essa aula podem ser colocadas diretamente aqui embaixo dessa aula aqui no YouTube, ou também encaminhadas no nosso grupo lá do Telegram. Reitero que tenho recebido muito poucas dúvidas, eu espero que realmente estejam fixando facilmente tudo, aprendendo tudo, sem dúvida alguma, tá? Porém, se tiverem as dúvidas, não hesitem em mandar. Mandem o quanto antes, tá? Não deixem para mandar na semana da prova, ok? Lembrando aqui, nesses slides aqui, tiveram alguns slides que eu passava direto, porque eram mais de cálculos, coisas que para nós não são muito aplicadas. Eu privo muito mais pelo entendimento do que pelo cálculo, tá? O entendimento da fisiologia, da biofísica, de como funciona, da biomecânica, e como relacionar isso com problemas e depois a gente poder agregar os medicamentos, do que com a equação que se relaciona com a biofísica da circulação. Tudo bem? Então são coisas aplicáveis que eu procuro,
ok? Pessoal, então dúvidas, coloque aqui ou mande no nosso grupo do Telegram, e como mecanismo de chamada para essa aula de hoje, vocês vão colocar aqui nos comentários, para quem não colocar dúvida, porque colocou a dúvida já conta como presença, mas vão colocar aqui nos comentários um medicamento utilizado não no coração, mas para alterar de qualquer maneira os meus vasos sanguíneos, né? Então medicamento para elevar a pressão, medicamento para diminuir pressão, medicamento para diminuir placa ateromatosa, né? Ou medicamento para retirar a placa ateromatosa. Tudo bem? Qualquer medicamento que esteja relacionado ao sistema agora circulatório, não cardiovascular, mas circulatório, ok? E também, pessoal, vou reiterar que tem pessoas que não estão assistindo a aula dentro do prazo daquela semana. Estão comentando 1, 2, 3 semanas depois que a aula foi publicada. E não foi esse o nosso acordo inicial. Eu publico essa aula, ela está saindo hoje, uma quinta-feira. Você tem até a quinta-feira da semana que vem para assistir ela e comentar. Não adianta assistir daqui a 3 semanas e comentar daqui a 3 semanas, tá? Porque essa chamada ela é considerada nessa semana. Tudo bem? Você tem 7 dias para assistir, qualquer horário para assistir. Tem essa liberdade, então aproveite essa liberdade de forma adequada. Ok? Então por hoje era só, pessoal. Um grande abraço e até mais.